Olá pessoal, dando continuidade ao nosso treinamento de Pentarresponse. Essa é a aula de número 7 e a gente vai estar trabalhando um pouquinho agora com variáveis. A gente vai aprender a setar variáveis a partir de um arquivo. Certo, para a gente fazer isso, a gente vai criar um arquivo e a gente vai chamar esse arquivo de variáveis. Esse arquivo ele vai ser basicamente o quê? Ele vai ser um XML que vai conter alguns campos. Vou colocar aqui XML. Certo, eu vou editar esse cara aqui. Vou editar esse cara aqui, basicamente que já era um teste que eu estava fazendo. Eu vou adicionar somente esses campos de database. A gente pode colocar aqui qualquer nome, banco de dados, banco para ficar mais simples. Tá. Certo, esse cara aqui vai conter uma variável. Eu podia ter o quê? Eu podia ter uma série de campos aqui. Vai ser configurações. Eu vou fechar configurações. Banco vai ser treinamento. Só vamos começar com essa variável, certo? O que eu estou dizendo aqui? Eu estou criando um arquivo, isso aqui pode ser customizado, vai a critério de quem está produzindo ou quem está criando o Spawn. E dentro desse cara aqui eu posso definir qualquer informação, qualquer variável. Isso a gente utiliza para quando a gente trabalha com projetos dinâmicos, quando a gente precisa também executar o Spawn. O Pental, a gente consegue executar via linha de comando. Então, por exemplo, esses recursos aqui de variáveis, por exemplo, que a gente consegue criar, é uma ideia de como é que a gente pode tornar o nosso Spawn configurável para ser executado a partir de uma linha de comando. A gente consegue criar projetos extremamente poderosos e a partir dessa, por exemplo, a partir desse arquivo de configuração, a gente programaria o nosso Spawn para ler esse arquivo, interpretar as variáveis e utilizar as variáveis que a gente define aqui para o nosso projeto. Por exemplo, o que a gente vai fazer aqui vai ser o seguinte: a gente configurou aqui a nossa conexão com alguns campos fixos. Deixa eu abrir aqui. Ó, então a gente está fixo, mas suponhamos que esse aqui precise ser customizado pelo usuário, e o usuário não tem acesso ao visual, dentro de algum cenário ele só vai conseguir executar via linha de comando, ou também para facilitar, né, para não precisar ficar abrindo, etc e tal. O que a gente vai fazer? A gente vai definir esses caras aqui como sendo variáveis. Só que para isso, o que acontece? A gente precisa ler esse arquivo aqui. Para a gente ler esse arquivo aqui, a gente precisa utilizar uma transform. Então o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui, File New, e vai criar uma nova transformação. Dentro dessa transformação, a gente só vai ter um XML input get data from XML. Esse cara aqui. Esse cara aqui vai ter um select values também. E vai ter um set variables. Set variables. Ok, esses três caras que a gente vai precisar fazer. A gente vai ligar, obviamente, todos eles, né? Beleza, o que a gente vai fazer aqui vai ser o seguinte: a gente vai pegar as nossas variáveis, certo? Então, aqui a gente pode colocar o nome, captura valores do arquivo XML. Beleza. O campo não vai ser uma fonte, né? O que a gente vai fazer? A gente vai adicionar um caminho aqui. A gente vai ir no browser e vai adicionar um caminho aqui. Treinamento Spawn, variáveis. Ok. Adicionar. Beleza. Ele adicionou ali embaixo. Se a gente vir aqui, get field, vamos ver se ele vai conseguir. Content, xpath nodes, configurações. Perfeito. Fields, get fields. E vai estar ali as variáveis. Tá, o que a gente fez aqui basicamente? Esse loop xpath aqui, ele basicamente, a gente diz a tag py, né, do nosso arquivo. A gente está pegando essa tag aqui. Tudo que vir aqui dentro, tudo que eu vou conseguir interpretar a partir dessa configuração aqui, vai ser o que está aqui dentro. Caso contrário, eu só consigo enxergar a tag configurações em si.
Beleza, nesse caso eu só tenho o banco, o expert vai ser o banco, o name do valor que eu quero atribuir a esse cara aqui vai ser banco mesmo, então só vou dar um ok aqui. Antes de dar um ok, eu vou fazer um preview browse aqui para ver se está tudo ok. Tá ali o nosso valor do banco. Ok, beleza. Aqui no Select Values eu vou só tratar melhor. Não era necessário isso aqui, mas eu gosto de fazer. Aux banco. Tipo, string tamanho 20. Tamanho 30. Ok. Aqui no set variáveis, o que vai acontecer? Antes disso, eu vou salvar. Transforms set variáveis. Feito. O que vai acontecer por último? Eu vou pegar o cara que eu li, o campo do meu XML que eu li, e eu vou setar ele, vou colocar ele em variável. Então eu vou vir aqui, vou pegar um obter campos para ele pegar automaticamente. Já vai ter o nome da variável ali, ele vai sugerir o nome da variável para mim criar. Nesse caso aqui, eu vou pegar o campo do aux banco, que foi o campo do select values, só que eu sempre gosto de adequar o padrão V para setar as variáveis, aux banco. E eu tenho as opções de parent job, que é para mim permitir somente o cara que vai consumir esse recurso. O grande parent job é o pai do pai que está executando esse cara aqui. O root é somente o job e tem esse valid in the virtual machine. O que vai acontecer? Quando eu clicar aqui, eu estou dizendo que todas essas variáveis aqui estarão disponíveis para quem tiver com esse componente, com essa transforma ligado. Nesse caso aqui não vai ter um default value, né? Porque eu vou ter informado. Então vou dar só um ok. Ok. Se eu vir aqui e dar um play, ele já vai, se a gente vir aqui no log, ele já vai ter em algum lugar setada a variável com valor de treinamento. Perfeito, está funcionando. A gente pode deixar mais dinâmico esse cara aqui, sendo o caminho. Beleza, uma coisa que a gente poderia fazer também era pegar esse caminho aqui, que a gente definiu fixo aqui, vir de uma variável que é inicialmente, digamos, definida aqui, basicamente. Então a gente vai criar uma outra variável aqui, set variables, vai ter basicamente só o caminho de configurações, né, o caminho pai, assim por dizer. Esse cara aqui só vai setar um campo set variables, deixa eu ver. Certo, o que eu poderia fazer aqui também era deixar esse projeto mais dinâmico ainda, criar um outro set variables aqui, setando essa variável como um caminho inicial, por exemplo, e aqui dentro desse cara aqui eu utilizaria uma outra variável também para pegando já o caminho da configuração inicial, mas não vê o caso nesse momento. Certo, eu tenho as variáveis criadas aqui como vaux.banks, eu vou copiar o nome dela aqui. Beleza, agora o que eu vou fazer? Eu vou fechar aqui, vou lá em View, Transforms. Aqui eu estou numa Transform também, então não vai ser aqui. Em General, Transform. Beleza, aqui vai ser sucesso. Seta variáveis. Esse cara aqui vai estar vinculado no meu set variáveis. Ok. Esse cara aqui eu poderia set variables, variable name, value, tá. Esse cara aqui eu posso fazer o que? Eu posso definir uma outra variável com o nome de caminho projeto, que vai ter o valor do meu projeto em si. Vai estar válido também para todo o meu escopo, no caso, ou qualquer item conectado a esse cara aqui. Eu vou dar um ok, vou ligar ele aqui no meu componente. Perfeito. Vou alinhar. Ok. Esse cara aqui agora. Eu vou chamar um outro item chamado get variables,
Ele vai fazer o quê? Ele vai pegar aquela variável que eu defini lá no meu escopo. No caso vai ser, deixa eu ver o que ele vai me trazer. Name, variable, ok, aux, caminho, projeto. Para acessar variáveis eu tenho que utilizar o jogo o símbolo do dólar, na verdade, entre chaves o nome da minha variável, caminho projeto. Vai ser do tipo string, aux caminho projeto, tá certo, deixa eu ver, aux banco, aqui ela não mostrou porque provavelmente ela não foi carregada, mas o que, que vai acontecer? Aqui dentro agora eu vou editar esse cara aqui e no lugar, no meu treinamento spawn, eu vou basicamente fazer a mesma coisa, copiar a minha variável caminho projeto. Get variables, aux caminho projeto, tá certo. Vou dar um ok, vou dar um ok, vou fechar e vou executar para ver o que ele vai estar me trazendo. Tá. Vamos só fazer o seguinte, vamos mandar mostrar só aqui nesse cara um log para ver o que, que ele está mostrando. Ele está mostrando isso, ele setou a variável aux banco. Então a gente só vai vir aqui, ter campos, aux banco. Perfeito, field name está aqui, ok. Vamos executar, run. Certo, eu fiz uma pequena modificaçãozinha aqui no projeto, que foi basicamente fazer o quê? Eu vou até apagar aqui esses campos, eu tenho meu select value, só não vou apagar o XML aqui. Como é que estava? Como é que estava antes? A gente tinha definido aqui um caminho, um arquivo fixo, só que isso não deixa o nosso projeto dinâmico, eu quero pegar o nosso projeto a partir de um caminho de configurações que eu defini lá no meu scope principal, no meu start aqui, que vai ser basicamente a única coisa que eu vou precisar configurar. Para isso, o que, que eu fiz? Eu peguei a variável aux caminho projeto e a partir dela eu pesquisei por um componente aqui chamado fórmula. Arrastei aqui. Esse fórmula ele vai fazer o quê? Ele vai criar uma variável, um campo chamado caminho. Esse caminho basicamente vai ter o quê? Esse fórmula ele abre um editor de um editorzinho aqui de código, né, para a gente colocar uma expressão. E a nossa expressão vai ser o seguinte: para acessar campos nesse fórmula, a gente utiliza colchetes, sabe, fecha colchetes, e o nome da variável, e o nome do nosso campo, né, no caso, aux caminho projeto. O que a gente vai fazer? A letra dando erro porque não está ligado, mas tudo bem. O que a gente vai fazer? A gente vai concatenar com um texto contendo nossa variáveis.xml. Perfeito. Vamos dar um OK aqui. O value type vai ser um string e a gente vai só ligar ele aqui. A gente vê que se deu certo, beleza? Encontrou. Ok, a gente criou um outro campo chamado caminho contendo o nosso caminho. Aqui dentro a gente vai fazer o quê? A gente vai selecionar as opções de que a fonte vai vir definida em um campo e que esse cara aqui vai ser o nome de um arquivo. Então vai ser essas duas primeiras opções aqui. Vou colar o nome do meu caminho e vou dar um OK. Lá para frente está tudo certo, só vou demonstrar o valor da minha variável. E se a gente vir dar um play aqui, ele vai estar funcionando perfeitamente. A gente já tem esse aux banco definido. Certo? O que a gente vai fazer agora? O que a gente vai fazer agora? A gente tem a variável v aux banco setada em todo o meu virtual, em todo o meu escopo, né? Vou dar um OK aqui porque aqui já está pronto, vou fechar esse cara aqui. E aqui no meu view, dentro do meu treinamento, eu vou fazer o quê?
eu vou trocar meu database name por a minha variável vAuxBanco. Se a gente vir aqui em cima, ó, já vai ter até uma preview ali do valor da nossa variável. Se a gente testar, ok, perfeitamente. Se a gente executar, o projeto vai funcionar também. Deixa eu habilitar o Hope. O projeto também vai funcionar perfeitamente e com isso a gente conclui mais essa parte de variáveis. Claro que no decorrer do, do, do projeto que você vai criar, você vai definir variáveis e variáveis em cima de variáveis. Outra coisa que a gente vai ver nas próximas aulas vão ser sobre parâmetros, que a gente consegue passar parâmetros para componente, a gente consegue colocar variáveis, os valores das variáveis em memória para um componente lá pegar, e assim sucessivamente. São inúmeras as coisas que a gente consegue fazer com o Pental. Bom, o que eu tinha para passar para vocês desse vídeo era isso. Espero que tenham gostado. Dúvidas ou sugestões, por favor, deixem nos comentários abaixo. E até a próxima.